Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do curso e Colégio Objetivo. Hoje, o tema da nossa live é da Primavera Árabe ao Outono Iraniano. E para essa conversa, eu recebo mais uma vez Moacir Nogueira Júnior, ele que é professor de Geografia do curso e Colégio Objetivo, é também professor de Direito Comparado e doutorando em Direito Internacional. E, além disso, ele é pesquisador na área de Direito Internacional Público. Para falar desse assunto, eu tenho que falar desse currículo, né, professor? Seja muito bem-vindo e um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer é meu, Malu, obrigado pelo convite. E vamos tratar do assunto também sempre empolgante, né, Malu? Essas questões internacionais são realmente empolgantes. Muito bem, professor. Olha, a história da Primavera Árabe realmente ficou no inconsciente coletivo e eu sempre me perguntei, né? O Irã, para nós ocidentais, ele é um país exótico, é um país misterioso e eu queria entender qual que é a relevância desse país, professor. Olha, o Irã, duas coisas sobre o Irã e sobre a Primavera Árabe. O Irã é um dos países, um dos maiores países em termos de potência regional do Oriente Médio, né? Um grande produtor de petróleo. E até os anos 80 era o único país predominantemente xiita, né? O Irã, ele é um país que tem uma forte influência da religião, do xiismo, na sua vida laica, na sua vida secular, laica não, desculpe-me, secular, e que influencia nas questões regionais, né, apoiando governos que são alinhados a Teherã, apoiando o terrorismo, segundo aí agências internacionais. E da mesma forma que aconteceu com países árabes, né, o Irã é um país persa, ele sofre influência, não propriamente influência da Primavera Árabe, mas tensões equivalentes à da Primavera Árabe, porque a população vive em relação ao governo uma situação de tensão, né? Um governo autoritário, né, um religioso, e a população vive, mas tem reprimida assim, a sua insatisfação. Agora, quando a gente fala do Irã, nós estamos falando da antiga Pérsia, né? E, assim, alguns líderes, né, eles ficaram, vamos dizer, famosos, pelo menos assim, nessa coisa do inconsciente coletivo mesmo, né? Eu lembro de, no Jornal Nacional, assim, o Shah Reza Pahlavi, né? Lembrava até a pronúncia, né, dos locutores, dos apresentadores e tudo. Depois você tem a Ayatollah Khomeini, né? São nomes que ficaram para sempre aí na nossa memória, né? E aí, tem até um filme que eu estava vendo, que eu já assisti já tem um tempo, Persépolis, é isso, professor? Da escritora Isso. iraniana Marjane Satrapi, é isso? É. E eu entendi um pouco quando a questão do Irã, quando eu vi esse filme, né? Porque ela retrata a vida dela durante e após a Revolução Islâmica de 1979. Então, eu queria, assim, a partir desse inconsciente coletivo, com esses nomes, com essas expressões, com o cinema e tal, trazer para a gente o que significa essa República Islâmica. O Irã, a antiga Pérsia, né, ele foi governado por uma dinastia Reza até 1979. Né, o Shah Mohammad Reza Pahlavi tinha recebido o poder do pai dele, o Shah Reza Pahlavi, que chegava ao poder a um golpe de Estado. E em 1979, os muçulmanos xiitas tomaram o poder. E é justamente esse momento em que a autora do Persépolis, ela era criança, né, tinha 10 anos, ela percebeu a percepção de criança desse livro Persépolis, né, do que aconteceria então. E o Irã, com a derrubada da monarquia, né, o Shah é um título de nobreza, né, dos persas. Com a derrubada do Shah, eles implantaram uma república, o que é uma coisa mais democrática, né? Então a gente pensar que houve uma guinada em direção à democracia. Mas estabeleceu-se, em verdade, uma república islâmica, né? Que é uma república, uma república, né, do romano, mas regida sobre as bases do islamismo xiita, né? Então, nós temos uma situação em que
diferente do Brasil, que é uma república laica, né? O Irã é uma república, mas que ela é norteada, a conduta do Estado é norteada pela religião, inclusive os clérigos xiitas têm forte influência sobre o governo. Então isso, na ocasião, lembro quando isso aconteceu, uma coisa causou um certo estupor. Por quê? Porque a chegada dos muçulmanos ao poder e a condução de um país segundo as leis islâmicas em certa forma, algo que está no inconsciente dos islâmicos, de um geral, né? A formação de um califado, né? Um país, um reino, no caso, sob regência do islamismo. Isso acabou agitando, por exemplo, muçulmanos no mundo todo, só que, no caso dos muçulmanos xiitas, eles são minoria, eram minoria na maior parte dos países. Hoje, são maioria no Irã, eles são mais de 90% da população iraniana, são maioria também do Iraque e no Bahrein, mas até 1979, eram maioria só no Irã e nos outros países eram 5%, 10% da população no máximo. Agora, professor, muito se falou da Primavera Árabe, né? Mas eu queria saber, e queria que o senhor, altamente credenciado para falar desse assunto, assim, explicasse para a gente, ou nos fizesse relembrar, o que é a Primavera Árabe e que comparação a gente pode fazer da Primavera Árabe com o que o Irã vive na atualidade. Bem, a Primavera Árabe é o nome que se dá, né? Revolta Árabe ou Revolução de Jasmim, é o nome que se dá a uma série de revoltas populares, né, que ocorreram inicialmente na Tunísia. Essas revoltas rapidamente se espalharam pelo norte da África e chegaram ao Oriente Médio, e que consistem em revoltas populares contra governos autoritários. Essa é uma característica que eu poderia estender à Primavera Árabe. Ora, sobre a Primavera Árabe, de fato, a população se insurgiu contra governos autoritários, na Tunísia inicialmente, depois na Líbia, no Egito, no Oriente Médio, na Síria e no Iêmen, para citar alguns exemplos, e nesses países, né, excetuando-se na Síria, os governos foram derrubados, né? Governos, por exemplo, Muammar Gaddafi na Líbia, estava no poder desde 1969, né, quando ele derrubou lá o rei Idris I, e foi derrubado para a Primavera Árabe, que começou em 2010, dezembro de 2010. O Hosni Mubarak, também no Egito, foi derrubado, né, ele estava no poder desde 1981. No Iêmen, o governo foi derrubado. E na Síria, a Primavera Árabe deu início a uma guerra civil, que perdura até hoje, né? O líder sírio, Bashar al-Assad, o ditador sírio, não foi deposto. Chegou-se bem próximo disso lá, nos primeiros anos da Revolta Árabe, mas ele conseguiu se manter no poder. No caso iraniano, o Irã é um país persa, ele não é árabe, né? Então ele não sofreu uma consequência direta da Primavera Árabe, mas, como eu disse, a insurgência da população em relação ao governo autoritário na sua essência, a mesma, né? Agora, as consequências da Primavera Árabe, como eu disse, alguns países, né, o governo caiu, o governo autoritário caiu, mas não houve uma democratização. No caso do Egito, por exemplo, aconteceu uma coisa peculiar, porque o governo autoritário foi derrubado, foram convocadas eleições, a Irmandade Islâmica começou a ganhar grande projeção no país e os militares deram um golpe num governo que era em tese legítimo, né? Só que este golpe, digamos assim, como afastava do poder grupos religiosos e colocavam militares, mas de orientação laica, esse governo golpista, literalmente golpista, foi, digamos assim, reconhecido pelo Ocidente. Eles estão no poder até hoje. O que acontece no Irã é que o governo é legítimo, né, no sentido de que é uma república islâmica, só que a forma como reprimem a população, a forma como conduz a população, há uma grande insatisfação. Como o controle do Estado iraniano é muito eficaz, né, essas manifestações são rapidamente sufocadas, mas o que parece que acontece mais recentemente é que a coisa escapou do controle. Parece, não, a gente é muito cedo ainda para falar. Agora, esse tratamento opressivo, né, que é muito desigual, né, especialmente as mulheres e as minorias, de um modo geral, que tem no Irã e nos países islâmicos como um todo,
Ele não viola a Carta das Nações Unidas? E nesse sentido, assim, te pergunto, a ONU não faz nada, não poderia intervir nesse caso? De fato, a carta que deu, o documento que deu origem à ONU, a certidão de nascimento da ONU, vamos dizer assim, é a Carta de São Francisco, né? E nela está escrito lá, por exemplo, que os países membros das Nações Unidas comprometem a respeitar os direitos da pessoa humana. E o que não acontece flagrantemente em muitos países islâmicos. Acontece que esses países aderiram à carta e aderiram com reservas. É claro que a ONU pode fazer uma censura, pode criticar, pode questionar o tratamento não democrático dado a minorias, às mulheres, que são maioria, mas não pode intervir, né? Então, há uma queixa muito grande acerca disso, porque flagrantemente esses países violam direitos de minorias, mas, como na sua essência, né, no que a Carta traz, eles respeitam essa carta com essas reservas poucas, né, eles acabam sendo, digamos assim, essa situação acaba sendo tolerada, né. É mais, talvez, eficaz as pressões multilaterais, né, de outros países, né, em relação ao governo iraniano do que propriamente da ONU. Agora, os Estados Unidos, eles consideravam o Irã, juntamente com o Iraque, a Coreia do Norte, eles denominavam aquilo que foi chamado de eixo do mal, né? Por que o Irã fazia parte desse grupo? O que compunha esse eixo do mal? E queria que você falasse sobretudo do Irã. O eixo do mal eram os países que, segundo a perspectiva de Washington, né, tinha uma política externa mais hostil. Então, a Coreia do Norte, porque tinha lá um programa nuclear, mísseis nucleares, e ameaçava constantemente lá os aliados dos Estados Unidos na região, né, o Japão e a Coreia do Sul. O caso do Iraque também, a mesma coisa, havia um ditador, né, que era acusado de fomentar o terrorismo internacional. Lembra que o Saddam Hussein, durante a Guerra do Golfo, usou contra minorias curdas armas químicas, né? Isso não é um boato, isso é uma coisa que fora comprovada. E o caso do Irã também, né? O Irã, pelo desrespeito aos direitos da pessoa humana e por desenvolver um programa nuclear que o Ocidente considera hostil. Aí, há de se perguntar, mas por que o Irã não pode desenvolver armas nucleares e os Estados Unidos podem, né? Os chineses, os russos podem? Porque nós temos um acordo de 68, um acordo de não proliferação de armas nucleares, que o Irã é signatário. Bom, o argumento rasteiro do Irã é que, não, em 68 era outro governo, né? Não é o governo atual. Mas veja, o acordo foi assinado pelo Irã, não foi pelo governo iraniano, né? Então, os governos que sucedem têm que honrar os acordos, porque se fosse assim, toda vez que muda o governo, né, põe uma faixa lá sob nova direção e aí cada um vai respeitar o que quiser. Não pode. Então, o Irã não pode, por força do TNP, desenvolver um programa nuclear para fins militares. Ele argumenta que não desenvolve, ele tem um programa nuclear para fins pacíficos, para fins de medicina, geração de energia, etc. Ora, se isso fosse verdade, em certa medida é verdade, o Irã deveria permitir inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, ele não faz. Isso aumenta suspeitas de um programa secreto. Quer dizer, o Irã, se tiver interesse em desenvolver um programa nuclear, ele deve fazer de que forma? Pensando no manual, né? Ele denuncia o TNP, ou seja, ele sai do TNP, teria uma moratória para ele poder, a partir desse tempo, começar a desenvolver um programa nuclear, e aí desenvolve o programa nuclear dele de forma soberana, autônoma, ninguém tem nada com isso. Mas, na verdade, o que acontece? Se o país denuncia o TNP, a pressão internacional sobre ele é enorme, né? Porque ele está denunciando por quê? Porque provavelmente quer desenvolver um programa hostil. Então, comumente, o que você vai fazer? Desenvolve-se um programa nuclear paralelamente ao TNP, né? Faz uma coisa escondida, e a hora que, sei lá, o artefato nuclear ou a tecnologia foi alcançada, aí denuncia-se, e aí daí não temos muito o que fazer, né? Mais ou menos como fez a Coreia do Norte. Então, o temor do ocidental, o temor israelense, sobretudo, é que o Irã desenvolva armas nucleares. Lembrar que o Irã teve um líder anterior, Mahmoud Ahmadinejad, que dizia que dentre os objetivos dele era exterminar Israel.
Quer dizer, é um fanfarrão, né? É uma coisa que ele não conseguiria fazer tecnicamente, mas é uma ameaça, né? Nós pensarmos como é que um chefe de Estado pode falar isso de outro Estado soberano que é da ONU, que é Israel. É um absurdo isso aí. Mas dizia, então isso, se ele está falando isso da boca para fora, se ele está rugindo, mas na verdade não tem essa capacidade, isso é problema dele. Israel não gosta e toma medidas de retaliação ao Irã. Porque não deixa de ser um contrassenso, né, Nogueira? Você pega os Estados Unidos, a Rússia e outros países que têm também, vamos dizer, eles são potencialmente mais perigosos, né, que o Irã, ou não se sabe, quer dizer, quem é que tem mais ou menos arma, para que fim ou não fim? Quer dizer, esse é um dado de realidade que, assim, cada um defende o seu, né? Agora, como é que a gente pode dizer que, sei lá, até o Paquistão tem a bomba atômica, né? Você tem outros países que têm esse programa e uns podem e outros não. Por que eles, né, têm essa insistência com o programa do arsenal nuclear iraniano, né, professor? Parece que é uma cisma mesmo com o Irã, né? A questão é a seguinte, os países que têm armas nucleares, que tinham já em 1968, Estados Unidos, na época a União Soviética, China, Reino Unido e França, eles se comprometeram, né, em contrapartida daqueles que não tinham e não desenvolveriam armas nucleares, a não utilizar armas nucleares, não vender, passar tecnologia e também, gradativamente, desativar seus arsenais, né? Agora, evidentemente, arma nuclear, eu não vejo nada positivo numa arma nuclear. Mas no contexto da Guerra Fria, dá para se entender porque Estados Unidos e União Soviética desenvolviam, porque temiam o outro lado e tal, e tal. Agora, mesmo o mais louco do nacionalista americano ou soviético na ocasião, sabia que a guerra nuclear era definitiva, não tem meio termo e não tem quem vai ganhar uma guerra dessa aí. O problema, hoje em dia, é que, sobretudo depois do fim da Guerra Fria, é a disseminação desse tipo de tecnologia e a utilização por países que não são democráticos, né? Eu não sei exatamente quais são as etapas, né, num procedimento de um ataque nuclear. Imagina que o presidente Biden resolva falar assim, quer saber, ó, vou atacar a Rússia hoje que eu tô de mau humor. Não é assim. Ele não vai ligar para o Pentágono e falar, dispara um ataque fulminante à Rússia. O Pentágono vai falar, sim, senhor. Não. Eles vão falar, não, peraí, presidente, o que é isso aí? Será que o homem está... Entendeu? Pode ser questão até a sanidade do cara se faz uma coisa dessa. Na Rússia, a mesma coisa. Na China, a mesma coisa. Agora, como será que deve ser na Coreia do Norte esse controle? Como que deve ser no Paquistão esse controle? Né? Então, é uma coisa que, cedo ou tarde, se essa tecnologia se disseminar, vai cair na mão de um governo que não é democrático. Ok? E talvez o sujeito, sei lá, um desacisado, ou um sujeito que não tem noção de profundidade mesmo dessa questão, resolva utilizar esse artefato. Então, eu entendo que, no mundo ideal, nós devemos banir essas armas. Como foram banidas as armas biológicas e as armas químicas, em tese, né? Mas elas existem. Então, a Índia desenvolveu a arma nuclear, o Paquistão desenvolveu também. Você vê que os dois são rivais, né? A Coreia do Norte vende armas nucleares, desenvolveu armas nucleares. Ela não tem capacidade de um enfrentamento contra os Estados Unidos ou contra a China, coisa que o valha. Mas o fato de ter um artefato nuclear significa que ela pode fazer um estrago, né? E isso, imagina uma coisa, Malu, uma hipótese macabra. Um artefato desse é utilizado numa situação hoje na Ucrânia, né? Fora o dano que vai causar à população e aquela coisa toda, se ele remete o mundo a uma crise internacional, econômica, inclusive, né? Então, o efeito de uma ameaça real dessa aí é muito devastador. Agora, cedo ou tarde, talvez tarde, quem sabe nunca, isso vai cair na mão, por exemplo, de terroristas. Essa tecnologia vai ser alcançada por países atrasados, né? Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, mas um momento isso vai acontecer. Então, eu acho que essas iniciativas no sentido de tolher desenvolvimento de armas nucleares, programas que são considerados países não democráticos, principalmente, e programas que visam reduzir arsenais, era sempre uma coisa muito bem-vinda, né?
Entendi. Agora, você usou a expressão, né, a Guerra Fria, e assim, hoje a gente nota que são muitas guerras frias, né? Antes você tinha só a Guerra Fria, né, no sentido singular da palavra, da expressão, mas hoje você tem muitas guerras frias, né? Quer dizer, nesse sentido, eu te pergunto, qual é a posição da Rússia e da China em relação à questão iraniana? Bom, o Irã faz oposição ao Ocidente, né? E o Ocidente, que é o grande Satã, segundo as palavras do Ayatollah Khomeini, que queria macular a sociedade iraniana, islâmica, sobretudo. Ele faz oposição ao Ocidente, faz oposição a Israel, né? Consequentemente, aqueles países que têm alguma diferença com os Estados Unidos, a Rússia, por exemplo, apoia o governo da Síria, né? O ditador da Síria, enquanto os americanos apoiam os rebeldes. No mesmo canal, na mesma sintonia, está o Irã apoiando o governo sírio. Quer dizer, então você vai falar, então a Síria, o Irã e a Rússia estão alinhados? É um alinhamento de interesses contra o Ocidente, sim, estão. Né? É a mesma coisa que a China. A China, nesse aspecto, adota uma postura um pouco mais pragmática, né? Mas, às vezes, esse pragmatismo, esse não alinhamento da China ao Ocidente, demonstra uma oposição. Né? Vamos lá, calma lá, não é assim também. Então a questão iraniana, você tem um país que, de fato, não é democrático, né? Uma república islâmica, é um país que tem influência em grupos terroristas, por exemplo, o Irã é acusado de ajudar o Hezbollah, que é um grupo terrorista libanês, foi acusado de, enfim, apoiar governos que não são autoritários, mas o Irã, por exemplo, enfrentava problemas com o Estado Islâmico. Né? O Irã, hoje, num conflito regional, ele faz oposição à Arábia Saudita, um grande contraponto ao poder saudita, que é aliado dos Estados Unidos. Então, se a gente for observar os desenhos geopolíticos que existem no pós-Guerra Fria, eles são muito incertos. Né? Antigamente era a coisa um pouco mais nítida, né? Era o branco e o preto, a gente conseguia ver o contraste. Hoje não. Hoje, se nós pensarmos o seguinte, né? Quem faz oposição ao governo, à guerra civil da Síria, ao governo da Síria? Bom, quem faz oposição são os Estados Unidos, muito bem. A Turquia faz oposição, Israel faz oposição, os curdos fazem oposição, daí você vai falar, opa, peraí, curdos e turcos estão do mesmo lado dessa questão? Não, nessa questão eles estão do mesmo lado, mas em geral eles fazem oposição, não é? Então a questão geopolítica é uma coisa complexa da gente entender. Então a gente tem que pegar cada caso e fazer uma análise muito cuidadosa, porque não é uma coisa tão clara. Antigamente ou você era pró-americano ou você era pró-soviético, não ficava difícil, né? Tão difícil a gente compreender as coisas. Hoje não. Hoje você tem questões nacionais, religiosas, muito mais complexas para entender. É um grande mosaico. É verdade. É um famoso balaio de gato, né, professor? Conforme você ia me falando, eu lembrei até também da questão da guerra civil do Iêmen, né? Quer dizer, aí você tem um Irã que, vamos dizer, pelo que você coloca, assim, uma potência regional, né? E aí queria saber assim, como é que ele lida com o entorno dele, né? Como é que ficam os países, por exemplo, o próprio Hezbollah, né, no Líbano, como é que o governo xiita, como é que ele se relaciona com isso, professor? Como é que o Irã faz para lidar com esses vizinhos nesse balaio de gato que eu me referi? O caso do Iêmen, por exemplo, ele apoia os rebeldes Houthis contra o governo que é apoiado pela Arábia Saudita. Então, notem lá, a briga entre Irã e Arábia Saudita, mas tem como palco o Iêmen, né? No caso do Hezbollah, o Irã apoia o Hezbollah contra Israel, né? Que é aliado dos Estados Unidos. Então, se você vai desdobrando essas alianças, né? Elas são bastante complexas. Não são novas. Mas em algumas situações elas são irracionais, elas não têm muito sentido, né? Eu gostaria de pegar o telefone e ligar para o Putin e falar para ele, ô Vladimir Putin, você apoia mesmo o ditador da Síria? Eu, pessoalmente, acho que ele ia falar o seguinte, não apoio coisa nenhuma. Eu, na verdade, dou um apoio a ele porque eu faço oposição aos Estados Unidos. Eu marco a minha posição contra os Estados Unidos, né? Mas apoiar esse sujeito, não. Ele que não me chame para tomar um café que eu não vou, entendeu? Mas
aí a oposição, né, o peso desse apoio da Rússia à Síria, o quão pesado vai ser esse apoio contra os Estados Unidos, é isso que interessa. A mesma coisa o Irã, né? O Irã, ele vai, por exemplo, a gente fala, poxa, mas isso é uma coisa que o Ocidente gosta de falar, né? Essa é uma palavra interessante. Eles são fanáticos. Não, eles não são fanáticos, eles não são fãs de Deus. Eles são seguidores, eles são muçulmanos xiitas que têm uma prática religiosa que é diferente da nossa. Concordemos ou não, é uma prática diferente, né? Eu não sou um conhecedor profundo do islamismo, mas o islamismo é uma religião em que, da mesma forma que o cristianismo e o judaísmo, religião monoteísta, que obviamente promete ao seu fiel um mundo melhor, um mundo dentro dos ensinamentos de Deus, aquela coisa toda. Só que diferente do Velho Testamento, da Torá, ou do Novo Testamento, no Irã, você tem a obrigação do muçulmano em praticar guerra, não é praticar guerra, lutar pela religião dele. Então, a jihad islâmica, essa luta pela religião, ela é interpretada de forma diferente, dependendo do lugar e do meio, né? A visão ocidental é muitas vezes preconceituosa, né? Se nós pensarmos que a expansão islâmica, a partir do século VII, né, que ocupou todo o norte da África, a Península Ibérica, você vê as construções que temos na Espanha, né, as construções no Cairo, por exemplo, são coisas belíssimas, né? Isso não é construção de fanático religioso, né? Isso é uma cultura, uma civilização, que é diferente da nossa, né? E talvez nós, da mesma forma que eles, temos dificuldades em entender essa diferença, né? Essa questão da alteridade, olhar o outro com olhos, né, que, poxa, ele é diferente. Isso não significa que ele é melhor ou pior, é diferente, né? Então, essa visão etnocêntrica que todo mundo tem, né? Um esquimó tem uma visão etnocêntrica, um índio brasileiro tem uma visão etnocêntrica. Só que diferente do esquimó e do índio, a civilização ocidental tem o poder das armas, né? Tem o poder do dinheiro, então pode se impor, né? A mesma coisa acontece com os países muçulmanos, né? Então você tem, no mundo islâmico, não é uma coisa única, né? Você tem os governos sunitas, os governos xiitas, os governos mais laicos, governos mais religiosos, e nesse mosaico complexo tem o Irã. E o Irã, obviamente, quer projetar sua influência para garantir seu espaço local. Então, o Irã apoia o governo xiita no Iraque, apoia grupos terroristas que vão fazer oposição a Israel, os Estados Unidos ou a Arábia Saudita, apoia governos contra a Arábia Saudita, enfim, essa tendência. A tendência dos estados é sempre se expandir, né? Por quê? A resposta para essa pergunta é porque sim, é a natureza do estado, né? A natureza é o território, né? Agora, professor, no meio do caminho, aí teve essa questão da morte daquela jovem, né, que foi o estupim, que ocorreram esses protestos, né, no Irã, né? Porque ela era de origem curda, né? Então, quer dizer, sim, isso joga mais tempero nessa salada, né, professor? Sim. O Kurdistão, né, vamos dizer assim, o território dos curdos, ele é distribuído por vários países, né? Irã, Iraque, Síria, Turquia, parte do Azerbaijão, e os curdos é o maior povo sem terra que existe. Agora, faz-se muito o tratamento que se dá ao curdo, o tratamento que se dá aos palestinos. Todo mundo admite que tem que ter um Estado, né? Então, poxa, os curdos, poxa vida, olha os curdos ali, vão ter um Estado, mas ninguém quer ceder território. Porque se, hipoteticamente, os curdos conseguissem formar o seu território, formar o seu país na parte da Turquia, obviamente haveria uma pressão gigante sobre o Irã, Iraque e sobre outros países para ceder os seus territórios também. Então, em abstrato, todo mundo concorda que o Kurdistão tinha que ter o seu país, né? Direito de autodeterminação e aquela coisa toda. Mas, na prática, todo mundo faz uma oposição a perder parte de territórios. Ora, o que aconteceu no Irã que gera esses protestos todos, né? Foi a morte dessa moça recentemente, que é de origem curda, né? Salvo engano, a moça do interior do Irã visitava Teherã e foi presa porque usava o hijab, né, de forma inadequada. Ela usava, mas não estava usando de forma adequada, não sei, talvez deixasse o cabelo aparecendo. É uma jovem, né? Não sei se fez isso por desmazelo, se fez isso por transgressão. O fato é que foi presa e, enquanto era mantida sob custódia do Estado, ela morreu. O Estado, a polícia iraniana disse que ela tinha um problema cardíaco e tal. Uma moça de 20 e poucos anos, pouco provável que tenha acontecido, sei lá, pode ter sido uma fatalidade.
Fato é que isso é um estopim para protestos. As mulheres manifestam-se, né? Imaginem, mulheres no Irã, em frente às câmeras, cortam o cabelo, tiram o hijab, né? E apresentam, mostram, dão a cara à tapa, como dizem, né? O que é uma coisa de ousadia, né? Se a gente pode pensar, olha, nossa, que mulheres ousadas. Mas a gente pode também ver como uma coisa de grande insatisfação. Chegou o limite, as pessoas não aguentam ficar sob opressão o tempo todo, né? Agora, o governo iraniano parece ter fogo em repressão, né? Em reprimir essas pessoas. Os clérigos iranianos, eles pensavam o seguinte, que essas mulheres que estão fazendo essas manifestações, os homens vão acabar reprimindo, né? É só o governo falar, nós não estamos gostando disso, o pai, a mãe, o pai, o irmão, o marido, algum homem da família dessa mulher vai acabar reprimindo, não vai deixar essa mulher aí falar o que ela quiser. Parece que isso não está acontecendo, não. Né? Ou se há uma tentativa de reprimir essas mulheres, silenciar essas mulheres, essa tentativa não está sendo eficaz, não. Então a coisa começa a sair do controle. Essas pessoas, esses clérigos têm muito medo, né? O mundo é muito linear para isso. Qualquer questionamento questiona o poder deles absoluto. E outra, como acontece na Primavera Árabe, né? Olha, o governo começou, se a gente lembrar como começou a Primavera Árabe começou na Tunísia, depois que a prefeitura de Tunis apreendeu a barraca de frutas e camelôs. Deles lá, um pobrezinho lá, se imolou, ele colocou... Pois é, um pobrezinho lá, em protesto, colocou fogo no próprio corpo, lá, e no sepultamento desse sujeito, que é um desconhecido, manifestações começaram, e aí o negócio avolumou-se de forma tal que não só derrubou o governo da Tunísia, mas passou pelo mundo árabe praticamente inteiro, né? Então, o Irã talvez esteja conhecendo esse processo, né? Desde 1979, a República Islâmica vem sendo governada com mão de ferro por esses clérigos, e parece que agora chegou ao seu limite, né? Hoje também, nós temos que entender, Malu, que não é difícil para você ter contato com o mundo exterior, né? Eu posso sacar meu celular aqui e entro em contato com o sujeito no Irã. Como que você faz censura disso aí? Né? Então, enquanto você tinha a possibilidade de censurar a imprensa escrita, a televisão, né, você podia até fazer mas hoje em dia é impossível. Para o bem e para o mal, você não controla mais esse tipo de informação. Ô Nogueira, mas era justamente isso que eu queria jogar uma outra reflexão. Quando você falava, e parece que você foi adiantando e quase que acertando a minha pergunta. Quando você tem uma Primavera Árabe que tem essa reação em cadeia, né? E foi ali, tipo, um jogo de dominó mesmo, né? Foi caindo e tal, não sei o que, pedra por pedra. Agora, não pode acontecer num mundo complexo como a gente vive hoje, um mundo plural, onde essa questão das minorias, né? Você pega os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas também você tem a Primavera Árabe, quer dizer, não é só um eixo, você tem outro eixo. E aí não pode acontecer, por exemplo, diante desse mundo plural, você ter, vamos dizer, uma outra visão desses clérigos no Irã? Eu acho que uma coisa importante, de fato, essa revolução tecnológica que nós vivemos, isso teria uma outra live, né, Malu? Essa revolução tecnológica, ela permite você ter acesso à informação, coisa que é uma coisa inimaginável. Eu falo para os alunos na universidade o seguinte, quando eu comecei a lecionar, a minha coordenadora pediu para que eu fizesse um capítulo sobre a Oceania. Não tinha no caderno. E o prazo é curto, né? Essas coisas, o prazo são curtos. Olha, eu lembro que em casa não tinha nada, tinha enciclopédia, mas era pouca coisa. Fui na biblioteca Mário de Andrade, aquela do centro de São Paulo ali e tal. Fiz um trabalho razoavelmente bom, mas é um trabalho hercúleo. Hoje, se você pedir para mim, ô Nogueira, você podia fazer um texto sobre gramática curda? Olha, você me deu um computador bom, em 2 horas eu te dou alguma coisa. Então, as coisas são muito acessíveis, quer dizer, eu que sou de uma geração que não tinha esse tipo de coisa, tinha no máximo televisão, né, e tinha aquelas enciclopédias seculares que ficavam na prateleira dos nossos pais, o acesso à informação hoje é uma coisa maravilhosa, uma coisa que eu fico perdido com isso aí. No entanto, esse acesso à informação, as redes sociais que permitem você combinar com o sujeito em outro país, uma coisa, você consegue formar um grupo, você vê, por exemplo,
protestos, né, na Primavera Árabe, por exemplo, as redes sociais tiveram um papel importantíssimo na articulação da população. E eu poderia dizer, poderia até fazer um texto, né, falar assim, olha, em que medida a articulação através das redes sociais foi importante para derrubar governos? É uma coisa que a gente pode medir isso aí, né? Sim. Agora, derrubar governo não significa que você vai colocar um governo melhor no lugar. Derrubar o governo significa que você vai passar a governar melhor. Da mesma forma que a internet me dá amplas possibilidades de consumo, eu posso consumir o que eu quiser pela internet, isso não vai me fazer necessariamente um consumidor melhor, não é? Isso não vai me fazer um navegador da internet melhor, porque eu posso também ficar na internet o dia inteiro vendo bobagem, né? Perdendo tempo, vendo, entendeu? Macaco fazendo careta. É possível também, né? Então, assim, eu acho que é assim, a gente olhar para esse mundo de uma forma diferente mesmo, né? Ver a questão, você lembrou muito bem a questão da tecnologia, isso muda muito, né? Quer dizer, então, uma hora eu acho que vai cair para um outro lado, né? Eles vão começar mesmo, os próprios líderes, né? Vão começar a olhar para o mundo de forma um pouquinho diferente, supostamente, né? Agora, professor, eu queria jogar um outro assunto também. Agora, em agosto de 2022, o mundo tinha quase esquecido, não se falava mais em Salman Rushdie, e, de repente, a pessoa sofre esse drama, né, professor? Quer dizer, parece que o ódio é algo incutido, né? Eles ficam ali guardando e uma hora eles proferem isso, extrapolam isso, professor. Como é que o senhor explica essa questão do ataque ao Salman? E o Salman Rushdie, ele escreveu um livro, né, a tradução do português seria Os Versos Satânicos, que falava da vida do profeta, do Muhammad, né, e que os clérigos xiitas entenderam que era um livro blasfemo, né, porque tratava o profeta como um homem, né, com hábitos e vicissitudes de um homem. Ele era um profeta. Entenderam que isso é um desrespeito à religião islâmica. E o Ayatollah Khomeini condenou à morte, a fatwa, né, que é uma condenação à morte, quer dizer, aquele muçulmano que matar o sujeito, você receberia um prêmio, seria uma obrigação do muçulmano fazer aquilo ali. Como ele não morreu, né, e ele demoraram, não fazia uma tentativa, porque ele vivia no Reino Unido, né, e o serviço de inteligência no Reino Unido resolveu protegê-lo. Eles ampliaram o valor do prêmio e estenderam aos não muçulmanos também. Então, qualquer um que o matasse ganhava um prêmio. Isso, por si só, já coloca a vida dessa pessoa em risco para sempre, né? E ele veio ao Brasil algumas vezes, né? Veio a Bienal do Livro, né? Chegou ao Brasil várias vezes, e mais recentemente sofreu um atentado, né? Que o colocou em estado grave, se recuperou, ele está se recuperando, acho que muito com dificuldade. Agora, essa fatua, salvo engano, só o clérigo que decretou pode levantar, né? E a pessoa que atentou contra ele, eu não lembro exatamente, mas não era muçulmano xiita, se não me engano, era um fanático religioso, né? Você dá aso para esse tipo de gente atuar, né? Então, às vezes a pessoa é um fanático que existe em qualquer área, né? Tem fanáticos por time de futebol, tem fanáticos por cantores, né? Que perseguem o cantor stalker é uma coisa que vale. Então, esse tipo de coisa acaba sendo, como que fala, estimulada por essa conduta de um líder, né? Quer dizer, eu já tenho um parafuso a menos, né? Tem uma visão distorcida da realidade. É um líder, uma pessoa que eu tenho admiração, para a qual eu tenho alguma referência, diz que aquilo está errado de fato, que eu devo proceder daquela forma, mas é uma coisa é uma questão da intolerância. Eu acho que nós temos hoje em dia as redes sociais, os meios de comunicação, eles ampliaram os nossos horizontes. A gente consegue enxergar mais longe hoje, não é? Mas a gente esqueceu de exercitar a questão da tolerância. E eu acho que não é tolerância, eu não gosto muito da expressão tolerância, a questão de a gente entender o outro, como eu diria, eu falar para você que eu tolero você, Malu, eu acho que é agressivo isso. Significa que eu não gosto de você, né? Eu não gosto, mas vou aguentar você por uma conveniência. Então a questão acho que não é tolerância, a questão é compreensão mesmo, né? Entender o outro dentro da sua inteligência, você tem que ter inteligência para compreender o outro, né? Porque esse negócio de tolerar, parece-me que enquanto existir um freio, eu tolerarei.
Em condições em que esses freios desaparecem ou se diluem, aí eu vou exercer a minha barbaridade, né? Isso em qualquer civilização, isso não é uma exclusividade do Ocidente, mas isso acaba sendo particularmente mais grave quando você está lidando com pessoas que estão envolvidas em fanatismo religioso, né? Fanatismo de qualquer, fanatismo nacionalista, por exemplo, a mesma coisa, né? O que vai acontecer com pessoas que vão julgar-se mais puro que o outro, melhor que o outro, enfim, isso sempre vai ser problemático na sociedade. Ô, Nogueira, nosso tempo está acabando e eu queria fechar essa nossa conversa e queria que você conseguisse, vamos dizer, abreviar, mas quando a gente fala da Primavera Árabe ao outono iraniano, a primavera, o outono é melhor do que a primavera? Não, a escolha do título foi que a Primavera Árabe sugeria esperança, né? Que nós temos uma mudança, uma situação em que você tinha o que é a primavera, né? Ela veio depois daquele inverno tenebroso, né? Dos regimes autoritários, né? Dos regimes duros. Então parece que houve um florescimento, surgiu a democracia. Alusão ao outono iraniano, porque é uma situação que é nebulosa, que vai ser difícil, não se tem uma diretriz, não se pode pensar que os clérigos xiitas, o Estado Islâmico vai deixar de existir e uma situação melhor vai acontecer. A tendência seria essa, evidentemente, né? As pessoas manifestam-se contrárias à condição de opressão, mas não se vê no horizonte do Irã, a curto ou médio prazo, alguma perspectiva de mudança a favor da democracia, a favor das minorias, né? Então, isso a gente vai, talvez, observar ainda essa opressão à mulher e às minorias curdas, por exemplo, ainda por muito tempo. Agradeço aqui ao professor Moacir Nogueira Júnior. Muito obrigada pela sua partilha, pelos seus esclarecimentos e por essa aula. Eu que gosto de geopolítica e amo geografia, fiquei encantada com essa nossa live. Obrigada, professor Nogueira. Aí, até uma próxima. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para os nossos futuros encontros. Obrigada, professor. Até. Tchau, tchau. Até logo. Tchau.